Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença aqui, por deixar seu like, agradeço muito. Sejam bem-vindos a mais um react. Deixe seu like e do lado dos comentários tem um hype, se poder fazer isso ajuda demais. E você que caiu aqui de paraquedas, peço que fique aí até o final e se inscreva no canal, nos dê essa oportunidade. Estamos sempre trazendo os melhores reacts aqui. Tem zoeira, tem alopração, falando sério de futebol também. Quem não fala sério só é o meu parceiro aqui do canal, que só vive fazendo piada comigo. Cada piada que ele faz é um processo, então lá na frente vou ganhar muito dinheiro nas costas desse pangaré que fica falando zoeira de mim. Brincadeira, galera. Bora lá para mais um react aqui do Sport TV. Confiança em quinta-feira pro jogo contra a LDU. Não seja um palmeirense daqueles frouxos, né? Pra mim, esse palmeirense frouxo, já joguei a toalha, não vou assistir o jogo, tá eliminado. Isso aí não tem condição nenhuma. É acreditar até o fim. Bora! Vamos pro Palmeiras, o jogo do Palmeiras é na quinta-feira e o Palmeiras decide vaga em casa. Porém, o desafio não que o do Flamengo, gente, porque é óbvio que a gente fala de uma vantagem e aí não dá pra comparar, né? Poxa, vai com 1-0, não dá pra dizer que é mais difícil 1-0 vantagem pra si, né? Sim, mesmo jogando fora de casa, a tarefa do Flamengo é mais fácil que a do Palmeiras. Mas não chega a ser ridículo, não. Não é, do Flamengo é difícil, que a do Palmeiras é muito difícil. É isso. A do Palmeiras, a gente está falando de 3-0. O Palmeiras precisa de 3 gols para levar a decisão para os pênaltis ou vencer. Vai ser 4-0 diferença para nós. A LDU para avançar a final. E aí? Diante de tantos planos que a Bel já nos apresentou, a gente vai ver alguns se repetindo? Vocês acham? Qual palpite? A frase é muito boa, né? Tá, inclusive na tarja. Acredite em algo mágico. Quando o técnico tá pensando em algo mágico, não tem nada de pacto, hein? A última pergunta. Não, mas eu tenho uma opinião sobre... Aliás, o Vini Bueno tá mandando mensagem aqui pra gente. Deixa eu ver aqui de que ele tá falando. O algo mágico, ele já tá indo um pouco além do... A gente vai fazer o nosso máximo. O Vini Bueno traz uma info aqui importante, hein? Vini, um beijo pra você. Essa briga aí que a gente mostrou foi porque um torcedor não queria que o outro ficasse filmando quem tava ferido. Então tá aí... Tudo bem, quem tem que resolver o enredo isso é esse. Não é ele na pancada. Não me parece que foi a melhor solução, não. Não indico nunca, né? Bom, diga lá, desculpa. Vini, um beijo pra você. Aí, o algo mágico é tipo... A gente vai fazer o nosso máximo, mas talvez dentro do nosso máximo não esteja no nosso alcance. Porque é algo muito difícil mesmo. É algo que o Palmeiras do Abel... Aliás, tem que fazer um gol rápido, né? Tem jeito. Mas é porque nesse momento... Tem que fazer um gol no primeiro tempo, 2, se possível. Não conseguiu fazer. Nem contra o Botafogo, nem contra o São Paulo, nem contra o Boca, que foram 2 empates e a eliminação foi nos pênaltis. Isso ainda não aconteceu. E a gente nem falava, em nenhuma dessas ocasiões, a gente falava de 3-0. Mas nenhuma vantagem era desse tamanho. É o desafio mais difícil da era Abel. Né? Isso é um fato. É um desafio. Mas se tem um time que pode ser... Então tem 2 no Brasil que tem essa capacidade, tá? Acho que outros eu não consigo ver com esse alcance. Acho que Palmeiras e Flamengo têm essa capacidade. Eles têm Concordo. Os jogadores no nível técnico muito alto. Eles têm um entrosamento, um trabalho dos técnicos. Acho que o Palmeiras tem condição realmente de fazer isso e o Flamengo acho que também teria. Até porque... Nós estamos falando de times que têm como posso dizer, um ataque muito poderoso. A construção dos 2 times são times intensos, são times que, quando estão atacando ali na sua máxima força, né? O Flamengo lá com o Pedro, Arrascaeta, todo mundo é muito forte. O Palmeiras também. A gente vai precisar jogar nosso melhor futebol e a gente vai ter que ter sorte também. A bola tem que entrar, aquela bola não pode bater na trave, sair, ela tem que bater na trave, tem que entrar, aqueles detalhes, se tiver pênalti tem que converter, tudo aquilo, mas acho que condições temos, não quer dizer que nós vamos passar, mas a gente vai confiar até o último minuto. De tempo, muito né? Desenvolvido, né? O do Palmeiras de muito tempo, o do Flamengo de menos tempo, mas é um trabalho que também tem um bom desenvolvimento, né? Mas mais importante é o potencial que os jogadores podem apresentar até individualmente, tá? Não também. Só dentro do coletivo, dentro do inserido que eles estão no coletivo bem arrumado, mas também individualmente. Então, eles têm talento para poder fazer isso. Sobre o pacto, eu não estava com vocês aqui na sexta-feira, né? Mas a gente repercutiu isso também no Seleção. Eu acho que é um conflito, e não foi a primeira vez, e já falei isso aqui sobre outros episódios também, envolvendo outros personagens. Cultural. Sim, sim. Porque a pergunta... Mas o pacto é ruim, no português brasileiro também não Mas a pergunta foi mal formulada. Mas ninguém entendeu, Mari. O português brasileiro da internet... Sim.
permite esse tipo de expressão. Não, é que o português brasileiro... raiz... Não, uma vez, eu acho que até contei aqui, num restaurante português, né, funcionários portugueses e tal, eu queria uma cadeira emprestada e vi que na mesa ao lado não estavam usando todas. Aí perguntei pro garçom, por gentileza. Se a cadeira estava livre? Não. Eu deveria ter perguntado assim. Não, assim também não ia funcionar. Tem alguém nessa cadeira? Obviamente que não. Em Portugal... Ele olhou apavorado e falou, a senhora tá vendo alguém? Eles são... Obviamente que não. Literalmente. Porque o português é extremamente literal. Literal. Português de Portugal, raiz. Português falado em Portugal. Não, concordo Embora totalmente. eles estejam Todo mundo tem reclamando... história pra contar. Sim. Ô, sobre Jô, isso. deixa eu te contar. Eles estão reclamando, isso vem desde... Eu acho que nessa cadeira que ela viu se tem alguém lá, aí o cara foi e falou assim, bom, aqui só tem o Brasileirão de 87 do Flamengo. Ou seja, nenhum, porque 87 é do Sport. A pandemia, por causa do boom digital, especialmente, né? Da invasão de expressões, como eles chamam, brasileiras. Esse português Isso, aqui. até porque, Eles estavam reclamando, eles têm lá... O Pacto quis dizer que o Palmeiras tem, tipo, tradição, tem... O time tem força, ele não entendeu a pergunta, Abel. Vai acontecer isso aí, não tem jeito, porque eles têm 12 milhões de pessoas lá, nós temos mais de 200 milhões aqui, certo? Há uma diferença há uma considerável. Há uma diferença que, assim, no futuro, não vai existir português de Portugal. No futuro, não estou falando futuro daqui 3, 4 anos, não. Vai existir o português brasileiro. A manutenção da língua vai ser feita pelo português brasileiro. Mas a língua é viva em qualquer lugar, né? Cada vez menos gente vai falar o português de Portugal e cada vez mais gente vai falar o português brasileiro. Sim, isso é um fato que não tem como mudar. Nós estamos falando de 200 e poucos milhões de pessoas falando de um modo e de 10 milhões cada vez menos, porque lá eles têm um problema populacional também, embora eles não queiram mais ninguém também, só que querem eles que é para acabar mais rápido o país, né? É uma nova tendência, né? Mas vai ter menos pessoas falando português de Portugal. E cada vez mais... Não, quantitativamente já tem. Cada vez mais, ao contrário do que está acontecendo no futebol, que no futebol eles que estão influenciando a gente, né? Porque os técnicos vêm de lá para trabalhar aqui. Então, e aí acabam usando as suas ideias. Durante muito tempo, os nossos técnicos foram para lá e fizeram sucesso lá. Agora, houve uma inversão. Mas, ao contrário, na questão cultural, com o tempo, vai existir uma imposição porque a gente produz mais do que eles. Porque não tem como produzir menos. Não dá para competir. Mari, eu acho que nem foi a questão do literal. É que realmente, na hora da pergunta, João, mas a palavra a palavra tem um impacto forte. Não, tem, mas eu acho que a pergunta foi feita de maneira errada. Isso, que a gente Joana. debateu depois. Eu acho que o que ele quis dizer é que em outros momentos o Abel vinha com mantras, né, que impulsionavam o time, funcionava como motivacional. E no final das contas ele já tinha dado essa mensagem com a frase que ele voltou a repetir, inclusive, depois do jogo contra o Cruzeiro, falando que os 90 minutos no Allianz... 90 minutos no Allianz é muito tempo. E agora ele veio acredito numa noite mágica. Tudo isso... Joana, essa frase dele é bom deixar bem claro, né? Eu falei isso no News, que era do Real Madrid, né? Ela é muito usada pelo Real Madrid. Ela é, né? Não é autoral. Na vida, nada se cria, tudo ele se copia. Ele se inspirou ali no Real Madrid. Se inspirou no Real Madrid, que também é um time que tem viradas fantásticas e tal. Essa frase realmente ela é muito usada no contexto do Real Madrid. Agora, ele já outras vezes usou frases, né? Somos um só. De efeito, assim, né? Frases de efeito, assim, para funcionar mesmo como motivacional. Hoje tem uma manifestação da torcida pedindo para o treino ser aberto no Allianz. Isso mas não foi liberado. Que o Abel tem feito, infelizmente. Jogos importantes. Ele tem treinado no Allianz no dia anterior aos jogos. Não aconteceu, por exceção, nesse jogo contra o Cruzeiro, mas é uma coisa que tem acontecido. Acontece que um dia antes o estádio já está no controle da Conmebol. Então, acho improvável que o Palmeiras, mesmo que tivesse esse desejo de abrir o treino, a torcida quer estar lá, quer dar o apoio. A gente acabou de citar o Racing, que tem feito isso, foi lá, não assistiu o treino, mas ficou no entorno do estádio fazendo uma grande festa. Tem muito vídeo na internet mostrando isso, mostrando os jogadores curtindo essa festa, esse carinho da torcida. E a torcida do Palmeiras se colocou à disposição para lutar junto e estar presente nesse último treino de preparação. Acho que não vai ser possível, mas está sendo construído um ambiente também
de muito apoio da torcida, e vamos lembrar que nem sempre foi assim. E por que o Palmeiras pode acreditar? Não é só uma frase solta do Abel. É claro que a gente coloca esse como o maior desafio do Abel no Palmeiras nesses 5 anos. Né? Você vir de um 3-0 é realmente muito difícil e nunca o Palmeiras precisou ou nunca conseguiu fazer isso. Em fase semifinal, nenhum time conseguiu fazer isso na Libertadores. Mas, com exceção desse jogo contra o Cruzeiro, que foi esse 0-0 que deixa né, o torcedor preocupado, e a gente colocou isso muitas vezes ontem no News, né, analisando como o Palmeiras se comportou em casa, é porque os últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras tem feito muitos gols em casa. Né, muitos jogos em que o Palmeiras marcou 3 ou mais gols. Então, a média vem muito boa. Mas porque o Palmeiras conseguia chegar nesse ataque com muita facilidade, que é o que não aconteceu contra a LDU fora de casa e não aconteceu contra o Cruzeiro, que é aí que tem um ponto de alerta. Mas hoje participou. As 2 posições que estão em aberto, que a gente vai voltar a debater isso amanhã também, o Aníbal Moreno não participou do treino ontem, então ele ainda é uma grande interrogação. Essa é uma posição muito importante, que tem uma indefinição, né, que é o primeiro volante, que é aquele cara meio híbrido também, acaba fechando a linha de zaga, então o Aníbal Moreno era esse cara, ele se machucou, então ele virou uma dúvida. Quem é esse cara? Se o Aníbal Moreno não se recuperar, vai ser o Bruno Fux de novo? Vai ser o Emi Martínez? Quem é esse cara? E a outra dúvida tem a ver também com meia-direita, que ele começou com o Veiga, depois colocou o Maurício, mas ele tem usado muito o Alan no segundo tempo. Será que o Alan ganharia uma vaga? Porque o Alan é esse cara que tem entrado muito bem. Poderia o Alan ganhar essa vaga de titular, já que o Palmeiras precisa fazer uma pressão danada nos primeiros minutos de jogo, precisa fazer um gol para tirar um pouco desse peso, desses 3 gols mínimos necessários para levar a partida para os pênaltis. Então tem essas 2 indefinições e, enfim, é difícil, porque o jogo contra o Cruzeiro não foi um jogo fácil, assim, acho que colocou um... Aquele negócio, contra o Cruzeiro é outro jogo, né, porque o Cruzeiro é um time muito forte, então assim, quando você pega ali, o Palmeiras fez 3 no Bragantino, 5 no Bragantino, aliás, 3 no Vasco, 4 no Inter, 4 no Fortaleza, 4 no Juventude, aí você tem outro tipo de adversário, a LDU não é o Cruzeiro. O time do Cruzeiro é mais forte que o da LDU, apesar de estar na Libertadores e tudo. E a LDU jogou aquela bola na altitude. Então, fora de casa é um time, inclusive o São Paulo criou muitas oportunidades contra a LDU aqui no Morumbi. Foram 26 finalizações de São Paulo. O goleiro fez 11 defesas. Então, o Palmeiras, se tiver volume, vai ter chance sim de ganhar esse jogo na quinta-feira. Me digam aí o que vocês estão esperando desse jogo. E vocês concordam aí com a Joana? O Palmeiras vai encontrar dificuldade, mas tem condição de ganhar. Quero saber o que vocês estão esperando. Um abraço, galera. Tamo junto, vamos pra cima, porco. Até a próxima, é nóis.